Bom dia, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franquelina da Silveira. Que bênção, né? Que maravilha para mais um dia de aula. Nossa aula hoje vai ser aula de ensino religioso. Iremos aprender grandes coisas, né? Mas eu queria, antes de começar a ministrar propriamente dita aula, eu queria louvar Deus pela sua vida, louvar Deus pela vida da sua família, da sua parentela, louvar a Deus pela vida das pessoas que estão próximas de você. Então, que nesse dia Deus possa nos abençoar, Deus possa derramar a sua graça sobre as nossas vidas, porque nós precisamos muito, mas muito mesmo da proteção do Senhor, né? Lembrando que ainda nós estamos vivendo a pandemia, já está aí quase nos aproximando de 2 anos, né? Que nós entramos nesse período, mas Deus ele tem nos sustentado, Deus ele tem nos dado força e ousadia para vencer essa pandemia. Então, meus queridos, então que nós continuamos com o mesmo propósito, evitando aglomerações, usando álcool em gel, máscara, lavando as mãos, não compartilhando os objetos pessoais e que Deus ele vai fazer a sua parte como está fazendo, porque ele é o nosso protetor, a sua palavra diz, se ele não guardar a cidade, vão guardar a sentinela. Então que Deus possa nos abençoar nesse dia de hoje, possa nos dar um dia abençoado e uma semana que vem aí cheio da presença do Senhor. Então, agora nesse momento, nós iremos começar a entrar na nossa aula propriamente dito, a ver os slides, tá certo? Então, vamos lá, meu querido, preparado? Vamos lá para os slides agora. Pronto, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franklin da Silveira, vamos para a nossa aula de religião, nossa quarta aula, professor Valdeon, hoje é 23/8/2021, né? Então, disciplina ensino religioso, unidade temática é crenças religiosas e filosofia de vida, objeto de conhecimento, comunicação e criatividade, objetos específicos propiciar espaço de reflexão sobre a importância da comunicação na vida, relembrando atividades prévias relacionadas ao tema, refletindo sobre o papel da comunicação na transmissão de nossos desejos, informações, fatos, ideia, etc. Né? Então vamos lá. Pronto. Nosso tema de hoje da nossa aula de ensino religioso do 8º ano são os valores humanos, né? São os valores. Na verdade, o que são valores humanos, né? Os valores humanos são os princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. Eles fazem parte da formação da consciência e da maneira de agir e se relacionar em uma sociedade. Então, a aula é bastante interessante. Nós vamos falar sobre os valores, né? Os valores humanos, os valores que fazem com que uma sociedade ela seja diferente, ela seja participativa, ela seja construtiva, né? Ela seja construtora de seus próprios negócios e pensamento. Então, os valores humanos, seja os princípios morais e éticos, eles são parte fundamental para a vida de uma pessoa. Os valores humanos são normas de conduta que podem determinar decisões importantes e garantir que a convivência entre as pessoas seja pacífica, honesta e justa. Os valores são constituídos socialmente e vão orientar as decisões e garantir alguns princípios que regem as ações e a consciência, a vida humana. Então, os valores ele tem fundamental importância no meio social, na vida social, né? Porque são algumas decisões tomadas ao que o ser humano tem que tomar, aquele ser humano que tem valores, consegue colocar os valores em prática para que a vida humana tenha sentido, para que o planeta tenha sentido e para que vivemos em sociedade unida, igual, sem olhar A, sem olhar B, sem querer discriminar ninguém. Então, quando nós utilizamos os valores humanos, a nossa vida é diferente. A nossa casa é diferente, a nossa escola é diferente, a nossa sociedade é diferente, o nosso país é diferente, o mundo é diferente quando o ser humano coloca em prática os valores humanos. Né? Exemplo de valores humanos. Existem muitos valores que são importantes em qualquer contexto ou lugar.
podemos ser considerados valores universais. Eles devem ser cultivados para garantir uma convivência ética e saudável entre as pessoas que fazem parte de uma sociedade. Conheço agora alguns desses valores. Vamos ver algum desses valores, né? Então, nós temos o respeito, ok? Respeito. Então, respeito é um valor, né? Pense no valor que todo mundo tem texto. Você precisa aprender a respeitar os mais velhos, seus pais, seus professores, as pessoas que vocês são submissas, respeitar o próximo, respeitar o amigo, respeitar a opinião de cada um, respeitar as diferenças sociais. Então, se o mundo fosse um mundo onde as pessoas respeitassem as diferenças de cada um, o mundo seria diferente. Então, o respeito é a capacidade de ter em consideração os sentimentos das outras pessoas. É um dos valores mais importantes na condução da vida de uma pessoa, pois pode influenciar as decisões, os relacionamentos e o modo de viver. O respeito também tem outro significado. O conceito também se refere à obediência às regras que são determinadas em uma sociedade que devem ser seguidas para que a ordem seja garantida, ainda que se discorde delas. Um exemplo disso é a obrigatoriedade do respeito e do cumprimento das leis de um país, né? Então, tem uma frase aqui de Augusto Cury que diz: o sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças. Então, uma frase aí de Augusto Cury, um homem muito sábio, né? Que para que uma sociedade ela viva em igualdade, é preciso a respeito entre os mesmos dessa sociedade. Então, respeito é um valor que todos nós devemos ter. Próximo, honestidade, certo? É interessante que nós vivemos em um país, na verdade o mundo hoje é um mundo onde a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tinha esfriado, se esfriou, né? E a honestidade, são poucas as pessoas que são honestas, poucas vezes nós reclamamos dos políticos porque eles são desonestos, não são honestos, mas às vezes nós temos atitudes iguais a ele. Então, oxalá, se todos nós seres humanos, crianças, todo mundo tivesse honestidade dentro do coração, seria diferente o mundo atual. A honestidade é um valor fundamental para o ser humano e pode influenciar todos os aspectos de vida de uma pessoa. Ter honestidade significa agir com ética e verdade nas relações humanas e no cumprimento de obrigações, agindo conforme os princípios éticos. Entretanto, o sentimento de honestidade não é associado somente com as relações externas, os relacionamentos de pessoas. A honestidade também está ligada à própria consciência do indivíduo, que age com integridade em relação aos seus próprios sentimentos e princípios. Então, assim, a honestidade não é a gente ser honesto só com a mulher da gente, com o filho da gente, com a mãe da gente, com o esposo da gente. Não, ser honesto. Quem tem honestidade tem que ser honesto com todos, com todo mundo, né? Com todo mundo. Nós temos uma frase aqui de William Shakespeare: nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade. Tá vendo? Que frase magnífica, né? Então não existe nada, não existe uma herança maior e tão rica como a honestidade. Então cultive a honestidade para você ser rico nos valores. Nós temos agora a humildade, certo? A pessoa ser humilde, na Bíblia diz, os humilhados serão exaltados. A humanidade é uma virtude muito valiosa na vida de um indivíduo, pois significa a sua capacidade de reconhecer suas falhas ou suas dificuldades. O conceito de humanidade se relaciona com a ideia de agir com a modéstia, de ter simplicidade em suas atitudes e saber reconhecer suas próprias limitações. A humanidade também possui outro significado ligado ao relacionamento entre as pessoas. Em determinados casos, o conceito pode se referir à maneira de agir com igualdade em relação às outras pessoas, como uma demonstração de respeito. A humildade é a base e o fundamento de todas as virtudes, e sem ela não há nenhum que o seja. Isso aqui Miguel de Cervantes. Então, a frase: a humildade
Ser humano que ele não é humilde, ele não tem respeito, ele não é honesto, então a humildade está acima de tudo. É por isso que está escrito, né? O que é que o Senhor nos ensina? Os humilhados serão exaltados. Então, seja humilde, não só para as pessoas da sua casa, não só para se amostrar, mas seja humilde em tudo que você for fazer, em tudo que você for pensar, em tudo que tiver à sua frente, em qualquer canto, em qualquer lugar. Empatia, eu já até nas aulas anteriores nós falamos sobre empatia, né? Que se o mundo tivesse, se o homem fosse empático, o mundo seria diferente. A empatia é a capacidade que uma pessoa possui de perceber os sentimentos de outras pessoas, colocando-se no lugar dela. É um valor importante para manter as boas relações humanas, porque a partir dela é possível entender os pensamentos e as atitudes dos outros. Devolver a empatia implica conseguir afastar-se de suas próprias ideias e convicções e olhar para um assunto com a percepção de outra pessoa. Caracteriza-se por ser uma atitude de generosidade com os outros, demonstrando a importância dada aos sentidos. Então, empatia, todo ser humano precisa ter, se colocar no lugar do outro. Agir como se fosse você, defender os mais fracos, não impedir que os mais fracos sejam humilhados, é você se colocar no lugar de alguém, é você sentir a dor de alguém, certo? Uma frase aqui de Carlos Rangel: ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletindo nos olhos dele. Então, é exatamente isso. A palavra é muito sábia. Então, ser empático é você ver o mundo através dos olhos dos outros. É você sentir o que ele sente, passar o que ele sente, é estar no lugar dele, né? Nós temos o senso de justiça. Senso de justiça, possuir. Senso de justiça significa ter a habilidade de avaliar a existência de justiça ou injustiça nas situações. Ser justo é ter como princípio de vida agir com integridade e igualdade, tomando decisões corretas, tanto para si mesmo como para os outros. O senso de justiça também pode se manifestar pela capacidade de negação. Quando um indivíduo que possui um senso de justiça apurado percebe uma situação que manifesta uma conduta injusta, ela costuma agir para tentar solucionar a questão. Então, assim, a própria Bíblia diz, né, que nós não somos juiz, nós somos observador da lei. Então, existem pessoas que acham, não têm senso de justiça, acha que é juiz, acha que pode julgar, acha que pode fazer isso às outras, mas quando as pessoas vão julgar, fica, né? Então, assim, senso de justiça, quando você está, então, senso de justiça tem, então você olha as coisas iguais para todo mundo. Você julga as pessoas, certo? Você vai julgar algum caso, alguma coisa, como se fosse você mesmo. Então, ter senso de justiça é saber colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor, né? Isso é um demônio total. Pronto. Muito. Você vê uma injustiça, você fica calado, então você está lá do lado do opressor. Então, nós não podemos ficar calados mediante uma injustiça que é feita com alguém que nós sabemos que não merece. Tá certo? E com todas as pessoas, na verdade. Educação, um mundo sem educação, mundo sem educação, mundo zero, né? Neutro. Educação é algo fundamental para a vida de qualquer ser humano, seja ele criança, pré-jovem, jovem, adulto. Educação faz parte, é importante para que haja uma convivência no meu entre um e o outro ser humano, né? A educação como valor humano significa agir de forma cordial, educada e amável. É saber se relacionar com os outros seguindo princípios de bom relacionamento que devem ser baseados no respeito mútuo. Agir com educação nas relações humanas é saber conviver com as pessoas diferentes, em ambientes diversos, sempre agindo com respeito por todas as pessoas, em todas as situações. Educação também se manifesta em não ter determinadas atitudes, como no não desrespeitar outras pessoas. Então, educação que você só é educado só na casa dos outros.
Educação, você tem que ser educado em tudo, na sua casa, na rua, no trabalho. Ou seja, respeitar as pessoas é uma forma de ser educado, né? E às vezes nós não respeitamos. Educar é respeitar, se colocar no lugar do outro, não causar bullying nas pessoas. Então isso é uma forma de educação também. Como dizia Pitágoras, educai as crianças e não será preciso punir os homens. Frase aí que ficou, tá marcada. Essa frase é correta. Hoje, nosso mundo está do jeito que está, porque nós não educamos a criança. Se nós educarmos ela, não vai ser preciso punir o homem, verdade. Solidariedade, né? Que é, o mundo precisa ser solidário. As pessoas precisam ser solidárias, certo? Se nós amássemos mais, né, uns aos outros, se nós fôssemos mais solidários, se nós fôssemos mais amorosos, o mundo seria totalmente diferente. A questão é que às vezes nós somos muito egocêntricos, né? Queremos as coisas mais para a gente. A solidariedade é a capacidade de ter simpatia e atenção com a outra pessoa, que demonstra a valorização e a importância dada às outras pessoas. Esse sentimento se caracteriza pelo interesse verdadeiro de se unir ao sofrimento ou à necessidade de alguém, ajudando-o na que for possível. Para que a solidariedade possa ser colocada em prática, são precisos sentimentos de desapego, de empatia e de compaixão. Uma das maneiras mais comuns de exercitar a solidariedade é ajudar outra pessoa, sem esperar nenhuma retribuição por seu ato. Certo? Então, solidário é você ajudar sem pensar em receber nada. Então, tem pessoas que dão com a mão, mas quer receber com a outra. Então, ser solidário é dar sem pensar em receber. Como diz o Frank Kafka, a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Quer ser digno? Então seja solidário. Ética. A ética pode ser definida como uma reunião de princípios que determinam as atitudes de uma pessoa. Assim, agir com ética significa viver de acordo com os valores morais fundamentais. De acordo com a filosofia ética, é um conjunto de princípios determinantes para o comportamento humano e para a vida em sociedades. Ser uma pessoa ética é ter a consciência da importância de cumprir o dever e de agir com justiça em vista do bem comum da sociedade. Pessoa ética é exatamente, é fazer a sua parte, é fazer o seu dever, é agir com justiça, né? Então, como diz José Saramago, se a ética não governar a razão desprezará a ética. E nós vimos aí, né, os valores humanos, vimos alguns valores humanos. Agora nós vamos ver crise de valores, uma reflexãozinha. Né? Hoje em dia discute-se a existência de uma crise de valores humanos, que seria o distanciamento dos princípios éticos e morais que deveriam ser cultivados por todas as pessoas. Muito se fala que esta crise ocorre em razão de mudanças sociais que permitiriam uma mudança ou flexibilização de valores. Não. Eu já vejo como diz a palavra do Senhor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. Então, se o amor se esfria, o que é que acontece? Não são usados os valores. E não são usados os valores, vem as crises aí dos valores, vem a destruição, vem tudo que está acontecendo no mundo atual, porque o amor esfriou. Por esse motivo é preciso que todos estejam atentos aos seus pensamentos e ações. Essa autoobservação é fundamental para que os valores não sejam relativados, ou seja, que os princípios fundamentais de ética e moral não sejam esquecidos, independentemente de situações ou contextos sociais. Então, meus queridos, nós temos essa imagem agora, imagem que simboliza os valores humanos, a terra segurando por várias mãos aí. Nós precisamos de que estar junto, unido, com o mesmo propósito, utilizando os mesmos valores para que a nossa terra continue abençoada como ela já está. Amém? Então, nossa atividade. A atividade de religião do 8º ano, o que é que você vai fazer? Aí tem os valores, nós temos
8 valores e temos a crise de valores. Então, o que é que você vai fazer? Você vai falar um pouco sobre cada valor desse aí. Sobre o respeito, sobre a honestidade, a humildade, empatia, senso de justiça, educação, solidariedade, ética. E vai falar um pouco sobre a crise de valores, ok? Você pode fazer escrito, copiar a perguntinha e responder, ou também você pode fazer através de áudio, tá certo? Áudio, gravar vídeo também dá certo, tá bom? Então eu espero a atividade até 4h30, que Deus possa abençoar você, tenha uma boa tarde, tenha um bom dia, estou à disposição. Abraço, professor Valdeon, Jesus lhe ama e eu também amo vocês, tá bom? Tchau! Pronto, meus queridos alunos da Escola Hermínio Franklina da Silveira, né? Que bênção, que maravilhas. Aprendemos algumas coisas hoje maravilhosas que vai servir para a nossa construção, da nossa formação, do nosso eu. Nós sabemos que nós precisamos estar em constante transformação, em constante mudança, né? Para que nós possamos ter uma vida melhor. Então, meus queridos, mais uma vez eu tenho que agradecer a participação de cada um de vocês, agradecer a Deus acima de todas as coisas, que Ele possa nos cobrir de inteligência, que Ele possa nos proteger de todo o mal, que Ele possa nos guardar desse vírus, como Ele tem nos guardado até agora, né? Então, meus queridos, um abraço, professor Valdeão, continue aí firme e forte, se prevenindo contra esse vírus e contra outras doenças aí que possa vir surgir, tá certo? O mais, só mesmo que Deus possa nos abraçar, nos proteger e que nós temos um dia abençoado. Lembrando, só para lembrar, eu aguardo a atividade até 4h30 da tarde. Um abraço, professor Valdeão, fique com Deus, Deus ama você, certo? Deus te ama, Deus Ele quer o melhor para você, para a sua família e para a sua parentela. Um abraço, professor Valdeão, e aguardo a atividade até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tchau!